Eu vou deixar os avisos para o final, amém? Eu gostaria de chamar aqui meu discípulo, um dos meus discípulos, né? O Eslon e a Michele, a sua esposa. É um casal de Deus, entre tantos aqui, né, na igreja, mas tem caminhado conosco num discipulado. E o Eslon sempre dá o testemunho dele, porque eu acho que quando a gente fala daquilo que aconteceu com a gente mesmo, dá um peso, uma legitimidade naquilo que a gente prega também. E quão Deus tem forjado não só a vida dele, mas a nossa vida, a minha, da pastora Ana Cláudia, convivendo com vocês também, porque nós temos aprendido com vocês, né, o amor, a dedicação, né, e isso tem sido bênção, tem sido saudável aqui para esse ministério. Eu vou te abençoar agora, delegando essa autoridade espiritual nesse altar, nesse púlpito. A igreja, levanta as suas mãos aqui para o altar. Deus, nós queremos essa hora, na autoridade do teu nome, na autoridade do teu sangue, o sangue de Jesus, nós queremos delegar toda a autoridade espiritual, ó Deus, como ministro, como pastor dessa igreja. Que, ó Deus, o Eslon seja tomado agora pelo teu Espírito, ó Deus, de forma intrépida e ousada, para anunciar, Deus, as boas novas, anunciar a tua palavra, e que essa, Deus, produza fruto em nossas vidas, fruto de justiça, fruto de arrependimento, fruto, ó Deus, de exortação e admoestação, que é um encorajamento a novas práticas, ó Deus, das quais estão alinhadas com o teu coração, com os teus pensamentos, que são muito mais altos que os nossos. Que o Senhor também possa dar a eles sabedoria no pleno conhecimento do Senhor, e que nesta hora cada mente esteja cativa ao Senhor, cativa a mensagem, cativa a tua palavra. Assim nós oramos, assim nós abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Senhor, irmãos. Amém. Se coloque de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. A carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Capítulo 1, a partir do versículo 18. Quem abriu diz amém. Amém. Quem não abriu diz célula da fé. Diz assim o texto: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Glória a Deus. Deus colocou a mensagem no meu coração já tem 3 anos, ou quase 4. Pode se sentar. E às vezes a gente faz as mensagens para a gente mesmo. Eu tenho essa mania de pegar texto e escrever, não pensando só em
ministrar na igreja em outro lugar. Às vezes eu faço isso, e eu vou refletir naquilo no decorrer dos tempos. E o texto dessa mensagem, se nós podemos colocar um texto, é a loucura de um pai. Ah, então quer dizer que você está assistindo o pastor Lucinho? Também. O que é bom, a gente tem que se espelhar sim. O homem tem abençoado não só a Lagoinha, mas também o Brasil inteiro. Mas o tema é pertinente, porque o que esse homem fez, nós vamos falar sobre um homem, atitudes que ele fez, que para o mundo, das pessoas que não estão, que não conhecem Jesus, o que ele fez é loucura. Muitas coisas que nós fazemos, como atitudes de fé, as pessoas nos veem como loucos. Pois você é louco, você vai fazer um negócio desse. Você é doido. Você vai para a igreja todo dia. Eu vou, você não vai não? Quem está errado é quem não está vindo. Nós vamos ler a história de Jairo, pai da Talita. Talita em hebraico é menina. Abra comigo lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Você vai ver que é um texto curto, porém muito rico. Nós vamos aprender muitas coisas nessa manhã com a história de Jairo. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo a partir do 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão para que saia e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Glória a Deus. Nós vivemos hoje a nossa realidade do Brasil hoje. Às vezes você liga a televisão de manhã, eu gosto muito de jornal, eu gosto muito de informação. Então sempre que está passando no jornal, eu gosto de parar para assistir uns 5, 10 minutos. Sempre que você liga ali, os botões da televisão começam a pingar sangue. Por quê? Muita morte. O Brasil está complicado. E a igreja, na face aqui do Brasil, a igreja precisa entender que nós temos autoridade. Nós temos que orar pelo nosso país. Jesus, quando ele veio e morreu na cruz e ressuscitou, ele pegou, vocês lembram da maleta da autoridade que nós ministramos um tempo atrás? Devolveu para a igreja. A igreja, ela tem autoridade na mão dela. Só que não está sabendo usar. Nós temos que interceder. Nós temos que orar pela cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Essas retaliações que têm acontecido, isso não é normal. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Amor. As pessoas perderam o amor. Um texto no Evangelho de Mateus que diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Iniquidade é maldade, pecado. Por se multiplicar o pecado, a maldade, o amor das pessoas iria se esfriar, iria acabar. Então as pessoas estão precisando de amor. Precisamos de amor. Recentemente eu vi um noticiário que o irmão matou o outro irmão por causa de barulho. Chegou do serviço e o irmão estava jogando videogame, e o outro irmão chegou do serviço cansado, estressou, começou a brigar os dois, deu uma facada no outro, morreu. Por barulho. Recentemente, nós temos 10 anos, um amigo meu estudou comigo lá no Jardim Brasília, matou o pai dele. Imagina um menino
tempão, 100%, jogava uma bola, espetáculo de pessoa, mas envolveu com a droga. E um dia discutiu com o pai dele, matou o pai dele, cerrou o calcanhar do pai dele. A pior coisa do mundo que você pode ver. E o repórter entrevistando perguntou ele, por que você fez isso com seu pai? Ele falou, você está com dó? Pega para você. Tem um pingo de amor. E o que esse pai fez aqui, o que Jairo fez, é loucura. Por que é loucura? Porque são coisas, atitudes que ele fez que ele teve que quebrar paradigmas na vida dele, teve que quebrar coisas que ele vivia, e que as pessoas que estavam de fora, a multidão, ia olhar e ia dizer, você é louco, você não pode fazer isso. Por isso que o tema é a loucura de um pai. Poderia ser a loucura de uma mãe, poderia ser a loucura de um esposo para salvar o casamento, poderia ser a loucura de uma esposa para salvar o casamento, poderia também ser a loucura de um filho para salvar o pai, para salvar a mãe, a loucura de um casal para salvar um filho. Nós vemos hoje as notícias sobre droga, está grande demais. Todo dia que você abre ali o jornal, a internet, você vê droga, crack, e as pessoas estão morrendo. Mas existe solução. A solução chama-se Jesus. Só que para vir para Jesus, para salvar um filho, para salvar uma pessoa que ama, para salvar o seu casamento, para o mundo é loucura. Mas para nós, 1 Coríntios 1,18, é o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Então nós vamos analisar algumas coisas. Primeira coisa, nós vamos analisar o nome de Jairo. Eu fui pesquisar, eu tenho certeza que isso é revelação, porque fui analisar o nome de Jairo, pastor. Jairo significa gostar de manter-se igual. Jairo, ele é uma pessoa que ele não se diminuía. Quero mostrar para vocês alguns significados de nomes que eu anotei aqui. Ana significa cheia de graça. A pastora não está aqui, né, para ela rir, né? Com certeza. É de graça de Deus. Caim significa possuído. Caleb, o Gênesis está assistindo, Caleb, Gênesis, significa fiel. Daniel, Deus é meu juiz. Davi significa o amado. Elias, Jeová é o meu Deus. Gabriela, enviada de Deus. Mateus, oferta de Deus. Micael significa Miguel, que é igual a Deus, ou parecido com Deus. Misael, Milsley, anjo bom, que guarda o céu. Rafael, com F, que deu Cosme, significa companheiro de Deus. E com o PH, que é o meu Rafael, curado por Deus. E quem não sabe, o meu filho foi curado por Deus. Ele foi curado por Deus e nós colocamos o nome sem saber. Ele nasceu, teve um problema no coração, Deus entrou com a providência, curou. Chama-se Rafael, curado por Deus ou Deus que cura. Sara Douglas significa dama, princesa, princesinha do Douglas. E Samuel, chamado de Deus. Nome tem significado, e naquela época, principalmente, nome era algo muito importante. Não se colocava o nome, não vou colocar o nome dele aqui de Salatiel, que eu achei bonito, não tinha isso. Tinha um histórico. Tinha um histórico para se colocar o nome. Asaf significa o quê? Cobrador? Tinha que ser músico. A gente vê tanto salmo de Asaf, né? Então o nome naquela época era algo que significava muito, era muito importante o nome. Então, para ter colocado o nome dele de Jairo e o texto falar isso, um detalhe que às vezes a gente lê, mas poderia ter colocado um certo chefe da sinagoga, mas o texto descreve Jairo, cujo nome era Jairo, gostar de manter-se igual. Nós vamos ver a primeira loucura que esse homem fez. Primeira loucura que ele fez, ele teve que ter coragem de fazer isso. Ele teve que ir contra o nome dele. Lembra daquela história de João Batista, quando
foi para colocar o nome de João Batista. Aí o bebê nasceu, vamos colocar o nome dele de João Batista. Está lá em Lucas. Deixa eu achar aqui, vou ficar perdido. Lucas 1,57. Abre lá comigo, rapidamente, para vocês entendessem. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ele de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que o 8º dia vieram circuncidar o menino e chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Eles queriam colocar nele o nome do pai dele, Zacarias. Ele chama Zacarias Júnior. E respondeu sua mãe e disse: não, porém será chamado João. E disseram: ninguém é na tua parentela que se chame por este nome. Com certeza um parente, né? Certo, foi um cunhado ou uma cunhada. Gosto muito da palpite. Perguntaram por acenos ao pai porque ele estava mudo, porque ele tinha duvidado lá atrás do anjo, quando o anjo Gabriel foi fazer um milagre lá. Falou: você vai ter um filho assim daqui 9 meses e vai chamar João. Aí o Zacarias falou: você está de sacanagem comigo, você está brincando comigo. Você está duvidando de mim, Zacarias? Então você vai ficar mudo até o bebê nascer. Depois que ele nascer, você vai voltar a falar. Aí é o 63. E pedindo ele uma tabinha de escrever, escreveu dizendo: o nome é João. E todos se maravilharam. Por que eu li esse texto aqui? Eles queriam colocar Zacarias, que era o nome do pai, tinha um histórico familiar. Tinha todo um histórico. Não era assim, vai colocar qualquer nome. Minha mãe colocou o Eslon, eu não sei de onde ela arrumou isso. Era para me chamar, se eu fosse menina, Iris Cristina. Aí meus irmãos, quando eles queriam me pirraçar, né, a gente era criança, me chamava Iris Cristina. Eu usava de mim. Mas esse é um nome bonito também. Eu nunca vi Iris Cristina. Mas aí Deus me deu a Michelle Cristina, que é minha esposa. Então o nome ele tem um histórico. Eu me chamo Weslon Marques de Souza. A minha família, a parte do Souza, nós temos tradição aqui em Uberlândia, nessas fazendas, nessas regiões aqui, de festa de folia de reis. É forte demais na minha família. Folia de reis é o Souza ou Bernardes, é da parte do meu pai. É festa assim de 5 dias, festa de idolatria, a gente sabe o que é isso. Muita fartura, muita comida. E meus tios, todos eles tocam e cantam. Por isso que eu sou meio sertanejo. É de família. Então, um dia, eu, o meu irmão mais velho, nós decidimos quebrar essa tradição na nossa família. É tradição de família. Na parte da minha mãe, nós assinamos Marques. Imagina um povo bom com força, um povo do coração amoroso. Se precisar eu ir com você lá para Uberaba, até eu vou. Mas se você ferir o espaço dos Marques, aí você vai arrumar problema. Ou de caráter forte. As canções que nós cantamos hoje, todas tinham a ver com ministração. Interessante. O Espírito Santo purinho. Então assim, um povo muito bom, do coração amoroso. Mas quando se fala nos Marques, no meio da nossa parentela, já sabe. Não mexe não. Vai arrumar problema para você. É questão de caráter, é questão de herdade. Herdamos isso, hereditariedade. Mas um dia eu vim para Jesus. Um dia meu irmão mais velho veio para Jesus, meu segundo irmão, meu terceiro e eu. O que aconteceu quando nós viemos para Jesus? A nossa tradição familiar foi quebrada. Primeira loucura de Jairo. Ele ousou quebrar a tradição familiar dele. O nome dele significa isso: que não perde, que não se sujeita, que não se humilha, que não perde. E nós temos essa dificuldade. O que as pessoas vão pensar de mim? O que os meus parentes vão pensar de mim? Quem que vai tocar lá no meu lugar, lá na folia? Quem que vai fazer o meu papel lá?
Mas um dia eu decidi quebrar essa tradição. Ou eu quebrava a tradição, ou não ia ter um casamento feliz. Por que é loucura? Porque para eles é loucura isso. Para eles é loucura. Mas a vida inteira nós somos assim. Nós crescemos assim. Seus primos tocam. Todo mundo está aí. Vocês vão parar, vocês vão sair. Mas um dia eu decidi sair. Um dia eu falei, não, não quero isso na minha vida. É isso que eu vou deixar para os meus filhos? Essa tradição, uma tradição que é contrária à palavra do meu Deus. E quando eu vim para Jesus também, esse caráter forte dos mártires, sanguíneos, coração amoroso, mas sanguíneo, tem que ser quebrado, tem que se submeter. Eu tive que me submeter. Ou eu fazia assim, ou eu não ia ter vida. Se submeter, quebra de tradição. Às vezes eu vejo pessoas mais velhas do que eu na minha família, com caráter assim forte, qualquer coisa, vou quebrar o pau, vou resolver agora. Não resolve. Eu tenho 33 anos, fiz dia 17 agora. Se alguém quiser me dar presente, ainda dá tempo. 33 anos, e às vezes uma pessoa com 60 anos, ainda com esse caráter. O correto seria o quê? Quanto mais velho, amadurecer mais sabedoria. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as pessoas das canas brancas, que é sabedoria. Esse é o correto, orientado pela palavra de Deus. Então a primeira loucura de Jairo, qual foi? Quebrar as tradições. Você que está aqui nessa manhã, você que nos assiste também pela internet, quebre as tradições. Vem para Jesus. Tradição não vai te salvar. Para eles pode ser loucura, mas para nós é poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Amém? Segunda loucura de Jairo. Nós vamos falar sobre a importância da sinagoga na vida dos judeus. A sinagoga era muito importante na vida daquele povo. Era muito importante. E Jairo era chefe da sinagoga. Jairo era chefe da sinagoga, não era uma pessoa qualquer. Na sinagoga, eu tive que pesquisar bastante, procurei os universitários da igreja, alguns me ajudaram. A diferença entre sinagoga e sinédrio, porque eu fiquei confuso. Sinagoga era um templo, um local físico, composto por uma junta de pessoas. O chefe da sinagoga, alguns anciões, mestre e outras pessoas que auxiliavam. Não tem um número exato, entre 6, 7, 8 até 10 pessoas, aproximadamente. E sinédrio é uma como que é o termo correto? Uma corte. Uma corte de pessoas. Sinédrio não é um templo físico. Só para vocês entenderem. E o que acontecia na sinagoga? A sinagoga era só o templo de oração, era tempo de oração. Mas tinha muito mais coisas que fazia na sinagoga. Além de adoração ao Senhor, ensinamento da palavra. Dentro da sinagoga também se assinava, abençoava casamentos. Dentro da sinagoga decretava divórcios, registrava recém-nascidos, mais coisas, coisas relacionadas à lei da cidade eram discutidas na sinagoga. E Flávio José, um historiador muito conhecido, ele disse que até questões políticas eram decididas na sinagoga. Coisas relacionadas à política da cidade, nesse caso aqui, Cafarnaum, era decidido na sinagoga. E quem era o principal da sinagoga? Jairo. Jairo não era uma pessoa qualquer. Jairo não era uma pessoa simples. Provavelmente formado na universidade, o FAC, Universidade Federal de Cafarnaum. Jairo deveria ter cursos no exterior, não sei. Jairo tinha responsabilidades. Se nós vamos trazer isso para a nossa realidade, além de Jairo ser pastor, cuidava do culto,
Jairo era oficial PM, cuidava daquela turma toda lá. Brigava por causa do porquinho lá, era Jairo que decidia. Não, vem cá, vamos conversar. Querido, isso tudo que eu fiz é pesquisa, eu não estou inventando nada. Tem muito tempo que eu estou analisando isso. Ele era uma espécie de juiz, ele não era um sacerdote nem sumo sacerdote, ele era uma espécie de um juiz. Então, se tinha alguma contenda entre eu e o Douglas, nós chegávamos diante de Jairo, daquela comissão, eles iam analisar para decretar quem estava certo e quem estava errado. Ele também era professor de escola dominical, ele ensinava a lei, ele e os mestres. Ele era também delegado, podemos dizer que ele era um delegado de polícia civil, que investigava os crimes, as coisas que aconteciam. Então Jairo não era uma pessoa qualquer. Mas por que isso tem a ver com a mensagem? Segunda loucura de Jairo, ele precisava de Jesus. Jairo, ele se desfez dos seus títulos. Imagina um delegado, um cara de nome na cidade, um prefeito, porque decisões também relacionadas à política, digamos que um vereador no mínimo, correr para Jesus. O que as pessoas iam pensar desse homem? Ele abriu mão do orgulho dele, de quem ele era. As pessoas às vezes estão com um casamento destruído, mas não abre mão. Mas o que vão pensar de mim se eu for lá na igreja? Porque afinal de contas eu sou, afinal de contas eu tenho, afinal de contas tem pessoas que têm me observado, tem pessoas que eu ordeno, eu mando e desmando. Se eu for, o que eles vão pensar de mim? Pessoas que estão com o casamento destruído, mas o orgulho é tanto, falam, se ela quiser, ela vai. Eu não vou me rebaixar, eu não vou. Eu sou o marido, eu sou o salvo retumbante, eu sou a esposa, eu não vou. Se ele quiser, ele vai. Quem está querendo voltar é ele. Não abre mão do orgulho. Uma das coisas que Deus tratou muito no meu caráter foi o orgulho. Vou falar um negócio para vocês, viu, gente? Deixa Deus tratar, deixa Deus mudar o caráter, deixa Deus tirar o caráter do velho homem e colocar o caráter de Cristo. Às vezes minha esposa fala assim, eu não te reconheço, senhora. Eu falo, é lógico, porque o cara morreu. Em outro tempo você faria isso, faria aquilo, quebrar essa, faria. Deveria chamar o Wesley Manso de Jesus Faria. Não faço mais. Por quê? Porque eu quebrei a tradição na minha família. Eu quebrei a tradição. Não importa o que vão pensar de mim, eu não quero nem saber. Se na hora da oitava voz vai faltar a minha voz, eu não quero saber, porque ela está aqui para adorar o Senhor. Eu não quero saber se as pessoas pensam, eu vou chamar o Wesley que ele vai resolver. Não vou resolver, quem vai resolver é Jesus. Esse negócio de cara brabo, cara de mal, bad boy, acabou, isso não existe. Caráter. Eu tive que abrir mão do meu caráter, do meu ego, porque senão eu não teria casamento, não teria mais vida. E as pessoas têm que fazer isso, fazer essa loucura, abrir mão dos seus títulos. Nós temos duas linhas de pensamento: títulos como pessoa, como autoridade, e como orgulho próprio, como ser quem você é. Abrir mão disso, segunda loucura de Jairo. Terceira loucura, vamos acelerar, está acabando, falta só 5. Quem era Jesus para os judeus? Nós vamos ler alguns textos, volta lá para Marcos. O que Jairo fez não foi fácil para ele. Ou ele fazia isso, a filha dele ia morrer. Atitudes, ações. Nós precisamos ter ações para receber o milagre de Deus na nossa vida.
Abra comigo então no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns milagres, algumas manifestações de poder de Jesus. O primeiro milagre que Jesus realizou, está nas Escrituras, foi a transformação de água em vinho. Para quem gosta de estudar, tem um professor, chama professor Adal. Ele fala que tem como transformar água em vinho. Ele provou, ele é um cristão, ele provou. Só é necessário a força de todas as estrelas do universo, mas tem jeito. Ele defende o cristianismo. Para quem estuda, é muito interessante assistir esse professor Adalto, o Douglas. O cara é muito inteligente. O primeiro milagre foi este de Jesus. Qual foi o segundo milagre e onde foi? Marcos 1, 23. Olha só. Estava na sinagoga deles um homem cujo espírito imundo, qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Detalhe: onde é que foi o segundo milagre? Nas Escrituras, no livro de Marcos. Que local? Na sinagoga. Esse povo aqui, esses líderes, eles odiavam Jesus. Quem matou Jesus foi a liderança. Quem perseguiu Jesus o tempo todo foi a liderança. Esse povo queria ver o diabo, mas não queria ver Jesus. E Jesus também não vigiou nada, né? Vai lá na sinagoga fazer milagre. Dentro da sinagoga dos caras, e os caras viram o cabeção mesmo, ficou tudo estressado. Marcos 29, 1:29. Terceira manifestação. Essa cronologia aqui, gente, é só do livro de Marcos. Não estou falando que esse é o segundo milagre. Jesus fez muitos milagres, muitas manifestações de poder que não estão escritas na Bíblia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. E então, chegando a ela, tomou-a pela mão e levantou, e a febre deixou-a e serviu-os. Mais um milagre de Jesus. Tudo que acontecia, eles ficavam sabendo. Primeiro ele fez um milagre na sinagoga, no casamento, depois na sinagoga. Depois, assim que ele saiu da sinagoga, ele fez um milagre na vida da sogra de Pedro. E em Cafarnaum, os historiadores dizem que ele era o quartel-general de Jesus. Ele chamava ali de minha cidade, de minha terra, porque ele ficou muito tempo ali, vivendo ali, fazendo milagres, prodígios. Muitos milagres e prodígios que Jesus realizou foi lá em Cafarnaum. Mas um pouquinho para frente, 32. Tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar com os demônios, porque o conheciam. Outra manifestação de Jesus. Agora, 39. Olha só o que o texto diz: E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos, diante dele disse: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou curado. Onde é que foi isso aqui? Próximo da sinagoga. Texto 39 diz: E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava demônios.
Eles odiavam Jesus. Eles não queriam ver Jesus nem pintado de ouro. Jesus chegou e começou a mudar tudo. Se tem um negócio, tem uma palavra que religioso odeia, grava isso, chama-se milagre. A pessoa religiosa odeia esse termo, milagre. Eles não gostam disso. Eles gostam tudo certinho, do mesmo jeitinho. Se tem um negócio diferente, para ele estar fora. A pessoa religiosa não gosta disso. Quando eu vim para a Igreja Batista do Amor, bem religioso ainda, o pastor resolveu mudar o nome do culto de quinta, escola de cura, para culto dos milagres. No primeiro dia eu arrepiei, falei, esse negócio de milagres, religioso. Não gostava do termo milagre. As pessoas que às vezes não conhecem o ministério, quando você fala de milagres, traz a memória outras coisas, não traz a memória a pessoa andando, não traz a memória o casamento restaurado. Milagre é isso, é Jesus entrar na nossa vida e restaurar algo que está destruído. Intervenção de Deus, isso é milagre de Deus. A minha vida é um milagre de Deus. Deus entrou na minha vida e mudou a minha vida, mudou a minha história. Abre agora no capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a marca em que um paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? Os escribas, mais uma vez, são notados, eles observam Jesus. E esse povo que eu estou falando aqui, esses líderes, eram os que ficavam nas sinagogas, eram os que juntavam com o povo ali. Eles queriam matar Jesus. Marcos 3, para a gente terminar. Marcos 3, versículo 1. Outra vez Jesus entrou numa sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e observaram com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhe perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? E eles, porém, ficaram calados, olhando para eles ao redor. Indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, presta atenção, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. A liderança da sinagoga. Terceira loucura de Jairo. Jairo passou por cima do preconceito que seus amigos iam pensar a respeito dele. Jairo passou por cima do medo do que seus amigos iam pensar se ele viesse até Jesus. Nós temos muitos Jairos por aí que não vêm para salvar o seu casamento, que não vêm para salvar o seu filho da droga, que não vêm para salvar a sua filha da prostituição, que estão com medo que os amigos vão dizer: pô, agora você virou crente então? Uai, de cara, agora então você é crente? Você é crentão? Sou, você não é não? Então agora você é crente? As pessoas têm medo do que as pessoas vão dizer. Já não quis nem saber o que os seus amigos, pessoas que estavam com ele ali todo dia, que viviam com ele, sabe, que de repente eles tinham no final de ano a confraternização dos chefes da sinagoga. Não, eu não vou nem poder ir na confraternização esse ano, porque eles vão ver que eu recorri até Jesus. Isso também nos fala de religiosidade. Terceira e quarta loucura de Jairo. Terceira,
passar por cima do medo, não se importar com as más línguas. Quero dizer para você que está aqui nessa manhã, você que nos assiste também pela internet, não se importe com o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Se você decidiu caminhar com Jesus, mas a vida inteira você foi na igreja, salve retumbante, agora você vai mudar? Eu vou mudar, porque se eu não mudar, minha filha vai morrer. Eu vou mudar, eu vou correr até Jesus, porque senão o meu casamento vai acabar. Eu tenho que mudar, porque se eu não mudar a minha história, eu não vou ter história, eu não vou ter um final feliz. Não se importe com o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Sou crente, e daí? Eu sirvo ao Deus dos exércitos, e daí? Quem está errado é você. O Berlândia toda serve, já só você que está fora. Só você que está de fora. Você está fazendo, vem também, vem receber também. Está cheio de ziquezeira aí, seu casamento está acabado, você precisa de Jesus. Passa por cima desse orgulho, quebra essa tradição do diabo, quebra esse negócio e vem para Jesus, só. Larga isso. Não se importa com o que vão dizer. Eu sou louco por Jesus, não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar de mim. Podem me chamar de louco, mas realmente sou louco por Jesus. Tem muita gente por aí, viu? Nossos vizinhos. Você é crente? Sou. Graças a Deus que eu sou, porque se eu não fosse, eu não estaria nem seu vizinho eu era hoje, porque eu já tinha separado da minha esposa. Provavelmente alguém estava tomando conta dos meus filhos, dando um corneiro todo dia, usando as minhas roupas, usando minha televisão, meu computador, porque eu ia ter que mudar, ia ter que largar tudo. Mas eu decidi vir para Jesus, para salvar o meu casamento. Está assim de Jairo aí na rua, viu? Está assim de Jairo aí, precisando do milagre de Jesus, mas não abre mão. E a quarta loucura de Jairo, ignorar a religião. Ele não queria nem saber se ele era chefe da sinagoga, se ele era diretor executivo da sinagoga, ele não queria nem saber, ele só queria saber que se ele não abrisse mão da religião dele, a filha dele ia morrer. E o texto diz que ele correu e se jogou aos pés de Jesus, rogando e dizendo: Mestre, tenha compaixão de mim. A quinta loucura, e para mim a maior loucura de Jairo, para a gente terminar, se coloque de pé, 5 para o meio-dia. Qual que é a loucura que você vai fazer por Jesus? Qual é a maior loucura que você já fez por Jesus? Jairo quebrou vários princípios na vida dele, para que ele tivesse vida, que ele tivesse um casamento feliz, para que ele tivesse uma família feliz. Marcos 5, versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Jairo, acabou, não tem mais jeito. O que você está incomodando Jesus? Para que você está incomodando Jesus, Jairo? Seu casamento acabou, não precisa mais você ir para a igreja. Ela já separou de você. Seu pai, para que seu pai? Seu pai não vai converter não, Jairo. Seu pai caiu de novo. Para que você vai para a igreja? Ô Jairo, por que você está indo para a igreja? Não vai resolver não. Seu filho está no crack, filho. Acabou, não tem jeito. Seu filho invernou. Tem 10 dias que ele está fumando crack. Ele não vai sair daí. Larga a mão desse negócio. Esquece que ele é seu filho. E muito Jairo aí precisa de ouvir essa palavra. Precisa de tomar posição na vida dele, entender que Jesus vai mudar a vida dele. Jesus vai mudar a história das pessoas. As pessoas têm que abrir o coração para isso. Continua no texto, 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Nova tradução da linguagem de hoje: não tenha medo, tenha fé. A maior loucura de Jairo foi crer no impossível para a vida dele.
fazer é crer no impossível de Deus para a sua vida. Qual que é a maior loucura que você tem feito? De repente você chegou aqui com seu casamento destruído. Eu cheguei aqui com o meu ministério destruído. Eu parei o carro lá naquela caminhonete do irmão, lá do outro lado da rua. Eu desci da porta e falei assim para minha esposa: essa é a última vez que eu venho numa igreja evangélica. E olha que eu converti em 93, hein? Essa é a última vez que eu venho numa igreja evangélica. Mas Jesus mudou minha história, porque eu decidi crer. Deus mudou minha história, porque eu falei: não, desiste. Ele falou para mim: não tenha medo, filho, tenha fé. Creia que eu vou mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história, querido. Deus vai mudar a história de todos nós. Depende de nós queremos e sermos loucos por Jesus. Queremos que essa palavra é poderosa para mudar a nossa vida. Para o mundo essa palavra é uma loucura. Para as pessoas que não conhecem Jesus é uma loucura, mas para nós é o poder de Deus. Não importa o que vão falar a seu respeito. Quebra a tradição da sua família. A vida inteira eu fui assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Você vai ser diferente. Você vai marcar a sua família, você vai marcar a sua geração.
está contemplando o seu coração. Você pode continuar orando aí no seu lugar, querido, ainda com seus olhos fechados. Aproveita esse tempo, aproveita essa atmosfera. Há um quebrantamento aqui nesse lugar muito grande. Há pessoas que estão aqui como o Jairo ali diante do Senhor Jesus. Talvez não a filhinha, mas talvez outro motivo você tem. E como o Jairo vai precisar de uma loucura, vai precisar quebrar padrões, paradigmas, o medo, às vezes questões até mesmo daquilo que você aprendeu no seu início de caminhada, e às vezes foram dogmas, foram padrões religiosos que muitas vezes nós não usamos, e o Senhor está olhando para nós agora. Então aproveite esse momento. Os olhos de Deus estão fitados, estão fitos, estão direcionados à sua vida. Você pode abrir a sua boca aí onde você está e começar a colocar o seu pedido diante do Senhor, colocar a sua causa, colocar agora a situação, assim como Jairo tinha uma situação da filha dele, você tem uma situação, coloca diante dele agora. Esteja orando, esteja orando. Aleluia, 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 aleluia. Contempla, Senhor, os nossos corações. Contempla, Senhor, as nossas vidas. Contempla, Pai, cada um que está nessa manhã, nessa igreja, a
noite a mesa do Senhor. Nós vamos participar aqui da Santa Ceia. Então, se você não participou ainda, você pode voltar e participar da Santa Ceia do Senhor hoje às 7 da noite. Queria lembrar que às 5h30 da tarde, nós teremos a Jornada da Aliança, e tem sido uma bênção. Quando nós abrimos a nova classe, no primeiro domingo veio um Felipe e um Natanael. Aí nós fizemos a repescagem na quinta-feira, que foi um feriado, aí já eram 4. E aí domingo passado nós tivemos aqui uma multidão aqui de discípulos e discipuladores, para o louvor da glória de Deus. Mas nós cremos que só vai melhorar. Então nós ainda temos carência, queridos, de discipuladores. E no domingo passado nós tivemos assim, dificuldades, porque algumas pessoas não tinham discipuladores, aquelas pessoas que vão cuidar. Então eu gostaria que, se você já passou pela jornada, você já foi batizado, você pelo menos já está na escola do discípulo, e você tem esse desejo de estar cuidando, fala com o seu líder de célula, ele vai te liberar para você vir aqui às 5h30, que nós temos tantas vidas para cuidar, e eu creio que Deus vai usar a sua vida para isso. Amém? Amém mesmo, queridos? Então faça isso. Eu queria que os líderes de células que estão aqui me ajudassem nesse sentido, porque às vezes a sua célula fala: pastor, eu não tenho novos na célula, não tem, quem está lá já passou pela jornada, e eu não tenho ainda ficha, as fichas são mais antigas. Então, se lá está todo mundo madurinho, já está na hora de dar fruto. Então você vai mandar para que venham cuidar. Amém? Lembrando, queridos, então dessa jornada, 5h30, às 7 horas, o culto. O mês de dezembro eu estava falando, de nós não estarmos alheios à vida de Deus, aos projetos de Deus para esse ministério. E eu sei que no mês de dezembro muitos viajam, e às vezes viajam, tiram férias. Fala para o seu irmão assim: não tire férias de Deus. Viu? Então às vezes você vai tirar férias, vai viajar, mas não tira férias de Deus não. Aí tem gente que fala assim: pastor, eu viajei, aí eu sei que eu tenho que devolver o meu dízimo na igreja que eu me alimento, eu tenho que, aí eu não fiz, em dezembro eu não fiz a entrega do dízimo, não ofertei. Querido, tem conta, a igreja tem conta. Então, a não ser que você for para o meio do mato, lá onde não tem uma agência bancária, a não ser que você não, mas qualquer lugar hoje tem uma agência, uma lotérica da Caixa Econômica Federal. Então nós temos a conta corrente, a poupança da igreja na Caixa Econômica. Você pode ir numa lotérica lá da sua cidade. Como que é o nome dela? Santa Fé de Minas. Quantos mil habitantes, querido? 6 mil habitantes, Lá tem uma lotérica lá. Então lá você pode fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta, e aquele presente para Jesus, no aniversário dele. Amém? Para nós não ficarmos preocupados com as nossas casas apaineladas e olharmos para a casa de Deus, que vai ser tremendo, que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz e até mais tarde para aqueles que vão voltar.